Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une. Amém? Eu gostaria de saber, quem é que está triste nessa manhã? Levante a mão. Vixe, tem gente triste ainda aí? Não, depois dessa reflexão, você vai deixar de ser triste. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre um assunto que é realmente empolgante, que é justamente sobre as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 103, nós vamos ler versículos de 1 a 8, e depois os irmãos poderão ler os demais versículos, tá bom? Vamos lá. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, meus irmãos, nós vamos desenvolver essa manhã uma reflexão sobre o tema Como sou abençoado por Deus. Meus irmãos, quando eu estava pastoreando a Igreja Batista em Passaré, toda a semana nós tínhamos um culto na casa dos irmãos. E uma das coisas que eu sempre falava no final do culto é que quando chegávamos na casa que íamos fazer esse culto, chegávamos para abençoar. E ao sairmos de lá, saíamos abençoados por todos. Isso baseado na experiência de Abraão com Deus. Foi assim com Abraão a quem disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 121, versículo 3. Então, meus irmãos, Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Significa o quê? Que Deus chama pessoas para abençoar, porque Ele sabe que abençoar é o verbo que precisa ser conjugado por quem quer ser abençoado. Não podemos nunca nos esquecer disso, porque precisamos das bênçãos de Deus constante em nossas vidas. Precisamos das bênçãos de Deus, porque sem elas não conseguiremos desenvolver a nossa fé. Sem ela, nosso crescimento espiritual ficará comprometido. Não teremos forças para sobreviver às tempestades diárias. Nossos olhos não serão capazes de deslumbrar as vitórias, as conquistas e principalmente a presença do próprio Deus em nossas vidas. Além de agradecer as bênçãos recebidas, meus irmãos, precisamos, antes de tudo, agradecer por sermos merecedores dessas bênçãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos profundamente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Portanto, meus irmãos, abençoe aquele
à sua volta. Seja de um mesmo sentimento. E aí eu me pergunto, como pode um irmão virar as costas para o seu próximo, seja ele seu irmão em Cristo ou não, por qualquer tipo de divergência ou julgamento, deixando de abençoá-lo? Com certeza, quem age dessa forma está impedindo Deus de usá-lo para derramar suas bênçãos sobre ele. Poderá até estar sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão. A grande força do amor entre irmãos é o cuidado que se deve ter um com o outro, através da oração, das palavras e das obras, compartilhando assim as inúmeras bênçãos de Deus. O Salmo 103 é um salmo exuberante, pois é a expressão espontânea do louvor a Deus e pelo amor da sua graça. Demonstra o quanto Davi louvava a Deus em agradecimento pelas bênçãos em sua vida, por sua graça e compaixão. Nele, Davi louva a Deus pelas bênçãos em suas vidas, versículo de 1 a 5, fala da benignidade que Deus exerce para com seus filhos, versículo de 6 a 14, revela a dependência do ser humano para com Deus misericordioso, versículo de 15 a 18, e convida toda a criação a adorar a Deus, versículo 19 a 22. Nesse salmo, somos convidados a render glórias a Deus por sua misericórdia, manifestada em bênçãos para com seus filhos. Sim, meus irmãos, o convite é dirigido a cada um de nós em particular. Está lá no versículo 1 a 5. A todos os que o temem, versículo 6 a 18, e ao universo íntimo, versículo 19 a 22. E quando é que a gente consegue perceber que Deus nos abençoa? Tem várias maneiras, vários modos, mas eu escolhi somente 3 dessa manhã. Primeiramente, quando conseguimos perceber o seu agir em nossas vidas. Infelizmente, temos a tendência de esperar apenas um socorro de Deus sobrenatural. Só que a maneira do agir de Deus é muitas vezes simples e mal percebemos. E por isso, muita gente vive se queixando erradamente de não ter sido abençoado em seus pedidos. Muitas vezes, não conseguimos enxergar que o Senhor usa de sua sabedoria para nos abençoar através de outras pessoas e situações tão naturais que nem esperávamos que Ele fosse agir assim. Muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas de uma forma tão natural que nem percebemos. O segredo de perceber o agir de Deus é estar sempre atento e confiante e saber esperar o momento certo, pois Ele está sempre trabalhando em nossas vidas e nos abençoando. Está lá em Isaías, versículo 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nossa bênção a Deus é fruto de um desejo interno profundo. E antes de pedirmos para sermos abençoados, precisamos nos lembrar que Deus já fez isso, já nos abençoou. E aqui eu quero colocar para os irmãos uma grande e profunda experiência que tive da bênção de Deus. Como os irmãos sabem, minha mãe viveu sempre muito devota à sua religiosidade. Era temente a Deus, mas usava muitos outros caminhos para chegar até Ele. Não usava o caminho de Jesus. Eu e meu sobrinho, inclusive vai ser ordenado agora pastor lá no Rio, sempre orávamos para que ela não partisse desse mundo,
sem conhecer o que Jesus veio fazer para a vida dela. Ela passou por muitas dificuldades, os irmãos se lembram, né? Ela teve vários dias hospitalizada, teve uma situação muito difícil e Deus a manteve viva. Mas, como estava se aproximando a hora de sua partida, meu sobrinho foi usado por Deus para abençoá-la. Comentando sobre a trajetória de Jesus nesse mundo e seus propósitos de salvação, ela confessou a Jesus e disse, no momento de rara lucidez, que Jesus era tudo na vida dela. Depois disso, passaram-se poucos dias e Deus a levou. Foi ou não foi uma demonstração de misericórdia, de amor e de bênção na vida da minha mãe, na vida do meu sobrinho e na minha própria vida? Dou sempre glória a Deus por essa grande bênção que Deus me deu. Mas voltando à nossa reflexão, tem uma coisa que muita gente costuma fazer e nem percebe o que está acontecendo naquela hora. Quando você abre a sua boca para louvar, lembre-se que você também tem que abrir o seu coração e deixar fluir o que Deus quer que flua. Segundo o filósofo e teólogo Agostinho, quando cantamos louvores a Deus, a bênção sai de nossa boca. Quando louvamos ao Senhor, também somos fontes de bênção dele. Salmo 108, 1 diz assim, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até a minha glória. Nada deveria nos agradar mais do que louvar ao Senhor que nos criou e nos redimiu, pois fazendo isso, estamos abençoando as pessoas. Temos que ter toda a reverência e cuidado quando louvamos. Não podemos nunca fazer de qualquer jeito, displicentemente e nunca para nosso mérito. Pois quando deixamos o lugar que estávamos louvando, deixamos aos outros a bênção do Senhor. Portanto, quando estivermos envolvidos no trabalho do dia a dia, deixemos nossas almas louvar a Deus, pois estaremos assim compartilhando das suas bênçãos. O ato do homem louvar a Deus, expressando sua gratidão em relação a Ele e reconhecendo seus atributos divinos, glorificando pela sua grandeza, também pode ser entendido como algo equivalente a uma bênção. Agora, cuidado, porque o pecado nos impede de vermos essas bênçãos, esses benefícios de Deus. Mas podemos perceber que Deus nos ama quando reconhecemos a sua misericórdia para conosco. Está lá nos versículos de 3 a 16. O salmista nos traz à memória o quanto Deus é misericordioso para reforçar o convite a que nós o abençoemos. Precisamos acreditar sempre na misericórdia de Deus para sermos sempre abençoados. Deus sempre olha para os seus filhos com um amor misericordioso e infinito. Portanto, se cremos que Deus é imutável, sua misericórdia sempre estará presente em nossas vidas. Efésios 2, 4, 5 diz, mas Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos, justamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer dificuldade, com o conforto com que nós mesmos somos consolados por Deus.
Poderíamos até dizer que o consolar é abençoar. Nos versículos 14 a 16 do Salmo 113, Davi nos deixa dúvida, não nos deixa dúvida, que não merecemos ser abençoados por Deus. Olha só, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva. Como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas, meus irmãos, mesmo assim, Deus nos abençoa de uma forma maravilhosa e grandiosa. Salmo 118, versículo de 1 a 6 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam os que o temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. O resultado imediato disto é que as pessoas passam a ver Deus em nossas vidas, fazendo conhecidos através de nós os seus feitos. Lembre-se, vocês lembram do sermão de domingo passado? Como nós devemos ter testemunhas de Cristo? Está aí. O resultado é esse, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor e sendo abençoado por Ele. Com alegria mostramos e testemunhamos a Cristo. E em terceiro, também podemos perceber que Deus nos abençoa quando nós o tememos. Não é aquele temor de medo, é de respeito. Versículos 17 e 18, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Temer a Deus é absoluta reverência e admiração por um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Não basta somente contemplar as ações de Deus em nossas vidas, precisamos transformar vidas com as nossas bênçãos. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. E Provérbios 16, 6 diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Concluindo, meus irmãos, a bênção não é uma troca entre Deus e o homem. Deus não faz negócio com os homens. A bênção não é uma conquista humana. A bênção é uma dádiva de Deus. A bênção de Deus não é algo mágico que evita as coisas, mas amor que nos capacita para sermos melhores filhos do Senhor e irmãos entre nós. Lembre-se que a bênção de Deus sempre é e eficaz. Que possamos a cada dia abençoar cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja, para sermos cada vez mais abençoados. Eu quero terminar a reflexão dessa manhã com o Salmo 128, versículos de 1 a 6, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos.
Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que você pense bem nisso. Como é bom, como é gostoso se sentir abençoado por Deus e compartilhar dessas bênçãos com os nossos irmãos e com os nossos amigos, mostrando como Ele nos ama em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos juntos, ouvindo, Senhor Deus, de como é gostoso, como é maravilhoso sermos abençoados por Ti e a responsabilidade que nós temos de sermos bênçãos para os outros. Nos ajude sempre, Senhor Deus, a ter essa visão ampla da Tua misericórdia, do Teu amor, para que os outros possam sempre ver a Cristo em nossas vidas, que eles possam perceber como é bom estar sempre abençoado por Ti, Senhor. Guarde e abençoe os irmãos da Igreja Batista de Montese. Fica conosco, pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.